and gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Bem-vindo a mais um episódio absurdo. Nós andámos algum tempo a pensar neste tema e agora, dadas a conjectura toda, acho que se torna cada vez mais pertinente. O tema que nós hoje vamos tentar falar, que isto nós também nunca sabemos até onde é que as conversas vão e onde é que elas vão dar, vamos falar de reputação. E o que é isto de reputação? O que é que significa para nós reputação? Será que é aquilo que nós somos? É aquilo que nós parecemos? É uma mistura das duas coisas? Enfim, será que é importante sequer? Será que é uma coisa à qual nós dedicamos tempo ou deveríamos dedicar tempo? Enfim, na realidade isto pode eventualmente parecer uma espécie de conversa de maluquinhos, mas também é isso que nós fazemos aqui de qualquer das formas, portanto está tudo bem, ninguém se chateia. A verdade é que no meio de tanta coisa e de tanta coisa a acontecer e de tantas personas que nós vamos criando e gerindo e tudo mais, a minha dúvida logo para começar é isto leva-nos aonde? Qual é a ideia de se ter uma reputação? E pronto, eu vou ficar por aqui e passo a palavra à Ju para ver se ela pega nisto melhor que eu, por favor. Bem, a reputação vai muito além da nossa forma de vestir, de agir, de como nos comportamos perante o público. A reputação é como se fosse um currículo de toda a vida, com as intenções, com as ações, os gestos e as verdades que vamos construindo com o passar do tempo. Mas aqui temos muito o que ouvir de vocês e o que vos definem, estava difícil. Temos aqui a Tatiana Maia Lins, que além de minha amiga desde os tempos da universidade, da faculdade, é consultora em reputação corporativa, ou seja, ela diagnostica, planeia e idealiza o futuro das empresas através da reputação. É também fundadora da Make, empresa que presta consultoria com foco em reputação, projetos de memória corporativa, que eu adoro isso, e reportes de sustentabilidade. Além disso tudo, é professora especializada no tema e passa a palavra sobre a importância do posicionamento que as empresas pretendem ter e o que fazem na realidade. Eu acho que nesses tempos de pandemia, de fato, é super importante. Do outro lado, pela primeira vez, duas pessoas num quadradinho só. Temos o Tiago Lila e o João Caçador, que formam a dupla O Fado Bicha, um projeto que, através do fado, um dos pilares da cultura tradicional portuguesa, transforma a cantoria em visibilidade para a comunidade lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo. Transformar um ícone, a música que identifica um país, em um fado bicha pode ser um pontapé para transformar a reputação de Portugal, mas vamos falar disso. E a primeira pergunta é, vocês me respondam, o que é que falam de vocês quando vocês viram as costas? Bem, nós não sabemos muito bem, não é? Nós sabemos. É assim, nós sabemos de algumas mensagens que recebemos diretamente em relação, pelo menos, ao fado bicha, não é? Que não precisam de ser nas costas e nós temos diretamente, muito direcionadamente, na nossa caixa de comentários e nos comentários em geral. Aquilo que dizem nas nossas costas, não sabemos muito bem, podemos imaginar, não é? Pode ser bom ou ruim, né? Sim, a ideia mais é qual é o lastro que nós deixamos, não é? Daquilo que nós fazemos, o que é que isto passa o que é que passa para o outro lado, de que forma é que isto é apreendida e sabe Deus como nós nos perdemos tantas vezes nas traduções, não é? Temos uma intenção, queremos fazer uma determinada coisa e ela é vista de uma forma completamente diferente. Olha, já temos ali a Tati toda louca para... Bem, eu vou falar pela frente, não é pelas costas, mas é um pouco pelas costas também, porque eu não conhecia vocês, eu conheci vocês por causa do convite da Ju,
E eu preciso dizer que eu não gosto de fado. Eu acho fado uma coisa triste. Eu nunca consegui entender o fado direito como brasileira. Sempre achei o fado muito melancólico. E, gente, eu tô apaixonada pelo fado por causa de vocês. E é que bom, Então, que bom. isso é uma ressignificação, sim, do fado. Isso traz uma modernidade para aquele apelo, oh, vamos lá, chorar todas as nossas lamúrias, e blá, blá, blá. E vocês trouxeram uma vida, um colorido, um charme, uma descontração, que eu disse, cara, parabéns. Obrigado, Tati. Que ótimo, que ótimo. Já tem mais uma Eu, em fã. relação a essa coisa da reputação, hum, agora que eu estava a ouvir o João a falar e estava a pensar, na verdade, para mim, não sei se é só para mim, se é também para ti, ou até no geral, para pessoas que fazem arte, hum, eu tenho, acho eu, desde o início do projeto, e obviamente neste momento estamos num ponto muito diferente do que era a ideia do Fado Bicho e do que era o Fado Bicho no início, que era muito baseado na experimentação pessoal e na exploração até das formas de nos expressar, a mim pessoalmente, de formas de me expressar utilizando o fado. Eu nunca tinha cantado profissionalmente, nunca tinha cantado na vida profissionalmente. Então era muito um lado pessoal que obviamente eu estava muito consciente de todas as implicações que essa prática poderia vir a ter num futuro, se eu chegasse a investir nela e a desenvolvê-la, como acabei por fazer, mas no início tinha muito esse caráter de exploração pessoal. E de alguma forma eu acho que mantém alguma parte disso até hoje, no sentido em que para mim é relativamente insondável, ou é relativamente difícil de entender ou de imaginar muitas vezes o que é que as pessoas, várias pessoas diferentes, pensam ou sentem acerca do que eu faço e do meu trabalho e do nosso projeto. Talvez também porque eu tenho uma tendência natural para achar para ser autodepreciativa e para não dar importância ou muita importância ou muito significado àquilo que eu faço. Para mim, eu dou, né? Mas imaginar que as outras pessoas também dão essa mesma importância, esse mesmo significado, se calhar para mim não é uma coisa automática. Então, a mim continua-me sempre a surpreender. O João até goza bastante comigo nesse sentido, que as pessoas nos abordem, que as pessoas sintam coisas com o nosso trabalho e gostem do nosso trabalho ao ponto de desenvolverem emoções particulares em relação a nós como as pessoas que desenvolvem aquele trabalho. Então, nesse sentido, pensar na nossa reputação, para mim é um pouco, talvez pensar na nossa reputação negativa seja muito mais fácil do que pensar na nossa reputação positiva, que é uma coisa bastante triste, na verdade. Mas como sou fadista, fica tudo em casa. Estava agora a fazer essa reflexão sobre esses níveis, né, de reputação que qualquer artista à partida e mais ainda nós em particular fazemos, que temos uma prática tão disruptiva, de certa forma, vão desencadear qualquer artista e em práticas disruptivas ainda mais, vão desencadear e desenvolver reputações muito dispares, não é, na sociedade. Por um lado, as pessoas que se identificam com essa prática lhe reconhecem legitimidade, lhe reconhecem verdade e se juntam a ela e se sentem representadas por ela. E depois, por outro lado, só falando nos extremos, as outras pessoas que encaram essa prática como desrespeitosa, como suja, como violenta também e que se vão posicionar contra a existência dessa prática
de uma forma mais ligeira ou de uma forma mais agressiva, como também já recebemos. Mas esses são os dois lados de quem está na vanguarda, né? Se você é líder em qualquer situação, se você está na vanguarda, você sempre vai ter quem te entende e quem não te entende. E a reputação nunca é o que a gente quer que seja. A reputação depende do outro. O que a gente faz só é contar a nossa história. Tá? A gente conta a nossa história e aí depende de cada um como ele vai perceber a nossa história. É a percepção coletiva. Então, assim, quando a gente fala em reputação, não existe uma reputação única. Depende de qual grupo você está falando, com quem você está falando. É contextual, né, Tati? É contextualizada e ela é diferente da imagem. A imagem é aquela imagem que você passa em uma interação única. A reputação se dá com aquele somatório de imagens ao longo do tempo e que aquilo faz sentido ou não, dependendo do background de cada um. Então, assim, não dá para você esperar que uma banana seja uma maçã, nunca vai ser. Né? Então, uma pessoa que é extremamente careta, ela nunca vai conseguir entender um repertório mais ousado, mais libertário, porque simplesmente ela não tem os atributos necessários na sua essência para entender aquilo, falta alguma coisa. Então, a gente precisa também aceitar que, a gente não vai conseguir passar a mesma mensagem para todo mundo, porque isso não existe. Claro. Pois, uma coisa que eu estava lendo, a gente sempre estuda um bocadinho, né, Cláudia? Antes de começar. Uma das coisas que a reputação... que eu aprendi a ler isso é que a reputação é uma coisa que você não pode fingir. Porque você não pode passar a vida toda querendo construir uma imagem que não faz parte do que você é, né? Você diz assim, eu sou artista, vou criar uma imagem que eu sou uma pessoa assim, assado, que me visto assim, que falo assim, que acredito em tal causa, mas se na verdade você não é, né? Não sei, eu por acaso, eu compreendo, nós falámos também um bocadinho sobre isto, eu compreendo aquilo que estás a dizer, concordo, mas também acho que existe muito o outro lado, há tantos artistas que são tão trabalhados e hoje em dia temos tantas ferramentas para nos apresentarmos exatamente como queremos, tudo ali milimétrico, tudo, podes editar fotografias normais de, sei lá, só estás na rua, foste apanhada, surpresa, não é surpresa nenhuma, aquilo está cheio de Photoshop e coisas do género, mas acho que isto também está tão hiperestimulado, não é? Que de facto, eu acho, todos nós temos esta sensação e infelizmente há notícias recentes que vão nesse sentido, quer dizer, de pessoas que aparentemente têm tudo controlado, uma vida estável, uma vida feliz e depois têm desfechos tão trágicos e coisas deste género que uma pessoa fica aqui um bocado... Como é que eu quero ser? O que é que eu quero mostrar? O que é que eu quero que a outra pessoa pense sobre mim? E infelizmente, é a minha opinião, mas eu acho que infelizmente isso é possível de manter durante muito tempo, só que isso tem consequências e tem consequências muito danosas, porque as pessoas obviamente de si para si é muito insustentável estar a manter uma fachada constantemente, digo eu, deve ser muito. Aqui custo emocional, porque... Você vai estar o tempo inteiro sendo posto em prova. Então, a energia que você gasta para manter aquele personagem vivo, você está desperdiçando energia que você poderia estar aplicando realmente em viver de verdade, de uma outra forma mais genuína. Então, eu acho que isso vem muito também da autoaceitação, sabe, Cláudia? Quando a gente se aceita com os nossos defeitos, enfim, com tudo que a gente tem, a gente não precisa estar fingindo tanto o tempo inteiro. Indo atrás de um personagem. E nós estamos a falar disto um bocadinho mais no campo até, bem, pode ser profissional também, mas mais, sobretudo no campo humano, no campo do humano, no campo pessoal, mas a verdade é que nós também vemos isso acontecer nas próprias marcas, estamos a falar de instituições, marcas, etc., que elas também já estão... muito preocupadas e já estão a saber trabalhar muito bem a forma como se posicionam. Aliás, sempre o marketing vem daí, não é? Do posicionamento, de ajudar ao posicionamento das coisas. Mas também elas já estão a aprender, à parte de tudo o resto, que de facto uma grande estratégia de aproximação ao seu target é justamente ser honesto.
é justamente cultivar ou pelo menos cultivar a ideia de honestidade e de franqueza. Verdade, sim. Mas, meninas, deixa eu fazer uma pergunta para o Tiago e para o João. Vocês, quando vão consumir alguma coisa, vocês pensam na reputação das marcas para tudo? Se vocês vão comprar uma roupa, se vocês vão consumir alguma coisa, vocês pensam nisso? Nós falamos mais até enquanto pessoas individuais, né? Enquanto Fado Bicha, temos uma relação muito, muito específica e dialogamos muito e negociamos muito quando se trata de falar com marcas ou de festivais que estão associados a uma certa imagem. Nós falamos muito isso. Qualquer instituição, sim, onde vamos, preocupamos muito com a reputação e com a forma daquelas instituições, marcas, festivais de música, até pessoas com quem nos relacionamos publicamente. Isso é uma preocupação importante, porque nós sabemos que ao escolhermos fazer parte daquele projeto, ou dar lugar, ou dar espaço àquilo que for no nosso Instagram, ou na nossa forma, estamos a negligenciar outros, estamos a escolher não pôr outros, não é? E essa escolha e não escolha faz muito parte e entra muito em choque com essa reputação. Por exemplo, há uma marca de cerveja que nós não bebemos, por exemplo, ou recusamos a ter, porque apoia as touradas, por exemplo. Faz parte do apoio a touradas em Portugal. E isso foi um dos motivos que nos fez não beber essa cerveja. Portanto, temos essa consciência daquilo que nos queremos associar e que não queremos associar. Porque nós, vamos lá ver, enquanto bichos, enquanto pessoas LGBT, desde sempre a nossa identidade entrou em conflito de uma forma muito severa com a nossa reputação no geral na sociedade, não é? Na forma como nós ocupávamos a escola, em casa, no jantar à mesa, não é? Com os nossos pais, na família. A nossa orientação sexual, a nossa identidade, entrou sempre em conflito com essa reputação que nós queríamos que não fosse, porque a nossa identidade trazia-se como suja, não é? Como vinha sujar a nossa reputação, vinha estragar. E habituar-nos a crescer com isso, não é? Com esse peso e com essa ligação. E vemos como uma forma muito, muito cruel ou como muito indesejada essa apropriação de uma reputação que ninguém queria ter, ninguém queria estar associado, não é? Essa má reputação, e de repente as marcas percebem que finalmente é bom estarem ligados a essas questões LGBT, mostrar a tolerância, mostrar a aceitação, e de repente esses símbolos são apropriados. É bom e é lucrativo. Em função do capital, exatamente, que não reflete os nossos interesses enquanto comunidade LGBT, não é? Ou que não protege. Claro. E como é que seria, a pergunta é para todos na realidade, e como é que isto poderia ser feito em bom? Como é que isto poderia ser feito de forma consciente, de forma efetivamente... Estou a tentar transformar apoio num adjetivo, mas não estou a conseguir. Mas como é que, de facto, as marcas podiam demonstrar apoio às causas? De forma honesta, de forma realmente preocupada. Tati, que é especialista. Eu acredito que a forma de uma marca se posicionar numa causa e não passar por um pink washing, ou um diversity washing, ou um covid washing, ou qualquer greenwashing, qualquer um desses washings que a gente tem hoje, o black wash também, se ela tiver legitimidade com a causa, tá? Ela precisa ser uma empresa que realmente tem um trabalho de inclusão, de diversidade no seu quadro, ela precisa estar envolvida com a luta dos direitos humanos por muito tempo. Então, é uma questão de verdade, se ela tem realmente, em suas políticas de RH, se ela tem internamente um cuidado com o público LGBT, com qualquer um que seja o público que ela está se destinando a tratar, né, o público negro e tal, se ela tiver isso lá dentro, se ela tiver isso tangibilizado em esforços que não são só esforços de marketing, mas esforços de transformação social e de educação mesmo do público, deles interno, aí fica mais legal, porque fica uma coisa que, olha só, eles têm respaldo ali por baixo, eles estão fazendo realmente alguma coisa que faça sentido. Agora, se eu vou lá e vou dizer só que o Pick Money é legal, e aí eu quero, sabe, o dinheiro do público LGBT, porque é uma galera que ganha bem, que não tem filhos, então não tem aquela preocupação do público, muitas vezes hétero, que é de educar uma criança, que é caro
Pode falar. Então, Força! Tudo por extenso. eu como mãe, eu tenho uma preocupação eterna de, meu Deus, se eu morrer, eu tenho que deixar algum dinheiro para que meu filho não fique ruim. E o público LGBT nem sempre tem essa preocupação, porque nem sempre eles têm filhos, né? Então, assim, são outras preocupações que eles têm. Não dá para a empresa simplesmente querer o dinheiro deles. O dinheiro deles tem um custo também, é o custo da associação legítima. Não dá para você simplesmente chegar lá e fazer uma fanfarronice, porque você vai ser denunciado nas redes sociais. Você vai ser denunciado pelos seus públicos. Então, na Não, realidade, é verdade. aquilo que nós estamos a dizer, a conclusão a que se está a chegar é que, por exemplo, as marcas precisam merecer a sua causa, precisam, de facto, fazer alguma coisa para merecer estarem associadas a uma causa. Isto, no fundo, dá a voltinha ao início da conversa e também é questão da reputação, não é? Nós temos que fazer por merecer a nossa reputação. Sim, a construção. Uhum. Eles têm que materializar. O discurso precisa ser materializado. Os relatórios de sustentabilidade todos, eles precisam estar materializados. E tem que dizer por que aquela causa é importante para eles. Muitas vezes é porque eles têm um fundador que é LGBT, eles têm alguém ali dentro que isso justifica aquele envolvimento também. Então isso precisa estar materializado de alguma forma, senão fica realmente só marketing, né? Pois. E eu acho que também há duas questões neste caso das marcas. Em primeiro lugar, a marca também perceber onde é que faz sentido a marca interagir. Se calhar uma marcha do orgulho, que tem um fundamento de uma manifestação, de um movimento político, não me faz sentido, à partida, uma marca fazer parte, ou querer fazer parte de uma forma comercial de um movimento político, numa manifestação política, não é? Mas, por exemplo, pensava que uma marca querer apoiar uma casa de abrigo a pessoas LGBT e fazer esse trabalho social e saber a marca onde é que pode e onde é que não pode, onde é que faz sentido, saber o seu lugar também enquanto marca, não é? Onde é que faz sentido agir. É um lugar de fala, você fala. Eu acho que nós temos essa preocupação com as marcas, pelo menos eu falo por mim, de saber o que consumimos e pensar um bocado mais além disso. Mas também tenho tentado pensar como é que nós estamos a nos expor agora nas redes. O que é que somos, né? Uma coisa que eu estava a discutir é que temos muita exposição, que a Cláudia começou muito bem no começo, temos muita exposição, e quem somos ali? Tipo, não estou a falar como artistas, vocês falam como artistas, mas como uma pessoa normal. Eu contei uma história engraçada, que eu morava fora, era um sítio muito pequeno, e que eu trabalhava impecavelmente vestida, sapatinho, toda fechadinha, toda pipi. Só que esse sítio era o mesmo que eu ia para a praia com o meu cliente, que de manhã eu estava, de fato, toda arrumada, e chegava à tarde eu estava de biquíni. E isso para mim me incomodava. E como é que se constrói hoje em dia uma reputação, digamos, que você está exposta em todo sítio, né? Como é que você se divide? Não se divide. É a era da hipertransparência, você está em todo canto. Pois. Você não se divide, você hoje é esse somatório disso tudo. Você é a gostosona de biquíni, você também é empresária de sucesso. Isso é a sua reputação, você não consegue dividir mais. Aí dizer, eu vou ser uma pessoa nas redes sociais e eu vou ser uma outra pessoa na minha casa. É bem difícil. Mas há algumas formas de segmentar. Eu agora estava-me a lembrar daquele desafio que circulou aí durante uns tempos, que era o Dolly Parton Challenge, uma coisa assim do género, que nós tínhamos as fotografias do LinkedIn, do Facebook, do Instagram e do Tinder, se não estou em erro. E a maneira como a pessoa se ia apresentando de forma diferente em cada uma das plataformas. De facto, aquilo que a pessoa é, porque as pessoas não são só uma coisa, ninguém é só uma coisa, claro. Ninguém é só uma coisa. E, portanto, de facto, eu acho que a única possibilidade que isto nos dá é de compartimentar. Eu aqui sou mais isto, posso ser mais isto, aqui posso ser mais aquilo, vamos explorando melhor, vamos experimentando, como pegando nas palavras deles há pouco, vamos experimentando as nossas várias facetas em várias coisas. Agora, de facto, não é um divórcio, não é esta pessoa é uma coisa e esta pessoa é outra. Não, isto tudo é a mesma pessoa. Eu não concordo, eu acho que já não dá. Já não dá, já deu, já. Eu acho que você consegue separar o que você quer só, por exemplo, você tem o direito de escolha para quem você vai dizer cada coisa, tá?
nas redes sociais. Então, é por isso que a foto do Instagram é diferente da foto do Facebook, que é diferente da foto do LinkedIn. O meu Facebook, por exemplo, eu tenho 700 amigos só. Eu não tenho 5.000 amigos. Porque são as pessoas que eu realmente conheço, que fizeram parte da minha vida em algum momento. E o meu Instagram é mais reduzido ainda, só tem 300 pessoas. Sim. Entendeu? Já no meu LinkedIn eu tenho um monte de gente lá que eu vou falar de trabalho. Por quê? No meu Instagram eu posto coisas políticas, eu posto a foto do meu filho fazendo cambalhota. No meu Facebook eu falo sobre outras coisas que não necessariamente eu gostaria de falar numa rede mais aberta. Mas isso não quer dizer que o que eu falei no Facebook não pode chegar no LinkedIn. Porque a galera faz um print e leva aquilo para qualquer lugar. Entendeu? É só ter uma consciência de o que você está falando em cada canto, mas você tem o direito de escolha. Tem, mas como artista eu acho que é mais difícil, percebe? Muito. Não é? O artista não consegue fechar um Instagram, a não ser que tenha 2 perfis. Né? Um perfil público e um perfil fechado para postar tudo. Como é que vocês fazem essa gestão, meninas? Eu queria só acrescentar uma coisa em relação àquilo que falávamos há pouco das marcas e da reputação. Sim, claro. Porque eu acho uma reflexão interessante, seguindo a pergunta da Cláudia sobre como é que as empresas poderiam fazer ou declarar ou efetivar de facto esse apoio de uma forma que fosse ética. Eu acho que isso nos leva a uma reflexão sobre a própria noção de reputação. A reputação, nesse contexto, acaba por ser um produto em si mesmo. E é um produto que contribui para o sucesso de uma determinada marca, né? Sabemos que as marcas e as empresas se regem por uma lógica de lucro e uma lógica de acumulação de lucro e uma lógica capitalista. E a própria reputação acaba por, independentemente, acaba por ser uma característica de uma determinada empresa ou de uma determinada marca que é, de certa forma, conceptualmente, independente das práticas da própria empresa. Elas podem coincidir, a reputação que a empresa tem e as práticas que tem, isto assim falando de forma muito geral, mas elas não têm necessariamente de coincidir. E a reputação, apesar de elas não coincidirem, continua a ser uma característica dessa empresa que contribui mais ou menos para o seu sucesso e para o seu lucro. E que isso se torna muito notório nestas situações de apoio de causas sociais, quando, por exemplo, há bocado a Cláudia perguntava como é que as empresas podem fazer esse apoio de uma forma ética. Há uma forma muito, de certa forma, simples de fazer o apoio a uma causa social, que é doar dinheiro. As empresas podem pegar em fundos que tenham, e às vezes até podem ter fundações sociais, ou mesmo não tendo, e apoiar causas doando dinheiro de uma forma anónima ou de uma forma que não seja pública, por exemplo. E isso é uma forma muito direta de apoiar uma causa social. Mas ela não contribui necessariamente, se essa doação não for feita pública, não contribui para a reputação da empresa. Então nós vemos que no apoio das empresas e das marcas a causas sociais, temos mais do que uma motivação envolvida. E temos várias motivações envolvidas. E possivelmente aquela que mais pesa, ou em várias situações, em vários exemplos, a motivação que mais pesa prende-se, muito provavelmente, com a forma como aquela tomada de posição poderá beneficiar a empresa, a imagem da empresa e a reputação da empresa e, consequentemente, a forma como essa melhoria da reputação da empresa poderá beneficiar a própria empresa de várias maneiras diferentes. E isto é tão óbvio, por exemplo, na forma como as empresas se ligam às marchas do orgulho, porque há 15 anos, há 20 anos, não havia empresas que se quisessem ligar às marchas do orgulho, e elas já existiam e tinham a mesma validade e a mesma legitimidade, e havia a mesma necessidade para elas existirem. Portanto, acho que isso nos leva a pensar exatamente sobre o valor que a própria reputação adquire
no caso das empresas e das marcas, no seu lucro, ou enfim, em benefícios financeiros. Ok. Em última análise serão sempre benefícios financeiros, e quando se fala em pessoas particulares, pode-se aplicar um bocadinho a mesma lógica, não é? Aquilo que estavas as descrições que estavas a fazer há bocado sobre as pessoas criarem imagens de si próprias que não correspondem necessariamente à realidade, enfim, não consigo, até eu próprio não consigo abraçar totalmente essa concepção e conseguir perceber o que é que isso significa na realidade. Talvez nunca me tenha deparado com essa situação de uma forma direta, mas vamos estar sempre a falar dos benefícios que essa reputação que se cria e essa imagem que se cria trazem para a pessoa em causa, né? Tiago, eu queria que a Tati falasse um pouquinho sobre as empresas, Eu também. Vamos lá, Tati. O que é que achas? Achas que funciona assim? Bem, a reputação hoje ela é o principal ativo intangível das empresas, tá? Ela é o que garante a competitividade daquela empresa e até a sua licença social para que ela continue operando, para que ela exista. Tá? Por quê? Porque você não compra nenhum pão na padaria da esquina se a padaria não tiver boa reputação. Se a padaria for tida como uma padaria suja, por exemplo, você não compra nenhum pão. Então, tendo isso em mente, de que a reputação é o principal ativo intangível de é um pré-requisito para a operação. Você pode ter todos os seus insumos para operar, você pode ter mão de obra, você pode ter matéria-prima, mas se você não tiver reputação, você não tem para quem vender. Tá? Então, é óbvio que as empresas se preocupam com a reputação, porque isso garante a competitividade delas, isso garante, e com isso elas precisam contar a história. Elas precisam dizer por que elas são diferentes das outras, porque a gente vive hoje num mundo completamente comoditizado. Então, você escolhe uma marca ou outra pela história que aquela marca carrega. Essa questão do lucro pelo lucro somente, isso já foi ultrapassado desde 2018. A bolha da reputação, que era aquela reputação da empresa que fazia sua reputação só maximizando o lucro e só pensando na lógica do lucro financeiro, isso já estourou, em 2018 e já é completamente ultrapassado. Hoje, o que as empresas trabalham é a questão do valor compartilhado. O que é que eu devolvo para a sociedade? O que eu tenho de propósito? Então, é por isso que a comunicação de causa está mais ativa, porque elas precisam mostrar para as pessoas em que elas se diferem, e as empresas estão precisando mostrar para as pessoas qual é o valor que elas compartilham com a sociedade, porque a gente está vivendo um mundo completamente comoditizado. Claro, ok. A lógica não é mais lucro financeiro. As empresas que ainda estão na lógica do lucro financeiro, elas estão perdendo reputação, na verdade. Aqui, o Covid expôs isso muito claramente. As empresas que estavam só preocupadas com o lucro financeiro, elas estão tendo crises severas de reputação. Okay. Porque elas estão perdendo a licença social para que operem. Se você tem o seu dinheiro, você dona o seu dinheiro, você pode escolher se você vai dar o seu dinheiro para a empresa A ou B, você vai querer dar para a empresa que é mais legal para o mundo. Você está cansado daquele mundo de merda. Você quer um mundo melhor. Então, é claro que isso tem um poder grande ali no jogo, né? Tati, tu há bocado estavas a dizer uma coisa que é bastante sensata e é bastante lógica, que, por exemplo, nós mesmo para ir para a padaria vamos tentar escolher aquela padaria que é mais limpinha, que é mais bonitinha, etc, etc. Mas eu não sei o que é que vocês acham em relação a isso, mas eu acho que num mundo que está tão gentrificado e que está tão massificado e que as especificidades estão todas a desaparecer, a certa altura, em quantas conversas nós temos em saídas, onde é que vamos jantar? Vamos a um tasco, onde é que há um tasco? As pessoas já estão desejosas de um sítio original. Legítimo, né? Simples. Intacto ainda, sabes? Aquela coisa de aqui há comida, é comida honesta. Ok, talvez não seja a coisa mais higiênica de sempre, mas já depois de tanta construção, de ter criado uma bolha tão grande em torno deste posicionamento e deste branding e desta necessidade de ir ao encontro de tudo e mais alguma coisa,
Eu acho que nós já entramos naquela fase do contrário, tipo, diga só qualquer coisa basiquinha, tipo, não interessa que sejas suja, seja honesta. Pode até ser um pouquinho suzinha até, né? Um pouquinho suzinha até que cai bem. Mas essa é uma tendência, gente. Essa é a tendência da vida real que está surgindo muito fortemente. A gente está vendo marcas agora se posicionando e fazendo comerciais e fazendo vídeos com produções bem mais baratas, que estão explorando a vida real, que estão tendo algum tipo de problema técnico e está tudo bem. Então, isso sim, isso já está entrando, é uma tendência que veio para ficar, porque a galera cansou, de verdade, desse mundo perfeito e inatingível, porque isso traz para as pessoas vários problemas de saúde mental. Você fica em busca de uma perfeição que simplesmente não existe. Gente, o perfeito é o que está por fazer. É o perfeito ainda. Ele nunca vai existir. Ele é sempre o que está por fazer. Então, as pessoas estão se relaxando dessa lógica de tem que ser tudo bonitinho porque fica fake. Fica muito fabricado. As pessoas querem verdade. Quando elas dizem que querem verdade, elas querem ter certeza de que sim, é um produto de qualidade, é um produto que é íntegro, é um produto que está cumprindo com as leis, com as normas, que não está fazendo trabalho escravo, que está pagando imposto, que não está sacaneando ninguém, porque isso tudo é o básico que ele precisa ter para ele operar. Então, isso daí não é reputação. Isso é o básico que você precisa, ser íntegro. É o mínimo que você precisa. Claro. Entende? Mas as pessoas querem verdade, as pessoas querem saber por que vão escolher aquele ou o outro. E é nesse sentido que entram as histórias, o storytelling das empresas. Ok. Olha, vamos voltar a falar de pessoas, voltar a falar daquilo que tínhamos da reputação e do que nós... É muito feio dizer o que nós vendemos, que não é, ninguém vende nada, mas o que nós somos. Que nós compartilhamos com o mundo, Torrada. Que compartilhamos com o mundo, exatamente. Uma coisa que eu estava a dizer, Cláudia, é que eu fiz um perfil no LinkedIn e comecei a receber mensagens de homens no LinkedIn. Aí eu fiz, mas eu não estou no Tinder. Percebe? Então, assim, tipo, vou fazer o quê? O que que eu vou fazer? Entende? Então, eu acho que as coisas estão um bocado misturadas. E para os artistas... É o que é. Hã? A tua reputação precede-te. É o que é. Percebe isso? Mas como assim? Tipo, eu não estou no LinkedIn, né? Enfim, então eu acho que, para mim, que não sou uma pessoa pública como vocês, tipo, já é um bocado difícil. E para quem é um artista, essa exposição, você diz assim, eu não posso postar ou não posso, o que é que eu faço? Né? E para a família, tem que ser diferente? Ou devia ter uma rede social que tivesse tudo, de repente tivesse a sua classificação, a classificação que você tem no Airbnb, né? A classificação que você deu para o condutor do Uber, e isso tudo construiria uma mega rede social de reputações de todos os aspectos da sua vida. Para dizer assim, olha, isso é... Mas eu já vi isso, tem pessoas estudando esse caso. Existe uma plataforma dessa para acionistas, que junta tudo o que falam sobre aquela empresa, e aí você consegue escolher onde você vai botar o seu dinheiro. Pois, mas será? Vai ter que ter gente. E vocês, como é que lidam com isso? Isso que tu falaste, fez-me lembrar, provavelmente já viste um episódio da série Black Mirror. Sim, vi toda. Não sei se viste esse episódio. Sim. Fez-me lembrar essa realidade. Nós não temos, comparando um bocadinho com isso que foi falado, acho que nós, o Fato Bicho, é um bocadinho a tasquinha meia suja, que não tem muita preocupação. Não sei se a Tati sabe o que é uma tasca. Um tasco. Vamos ter de traduzir para PTBR. Um boteco. Um tasco é tipo um boteco, né? Boteco, sim. E estava a dizer que eu acho que o Fato Bicho é uma espécie de boteco ou de tasca, meia sujinha até, ou bem sujinha, mas que é autêntica e que traz um pouquinho essa verdade e essa falta de filtro, de não pensar em função de um público, pensar em função de alguma coisa, já tivemos mas ao mesmo tempo, conversa. mas ao mesmo tempo o filtro que nós colocamos, em vez de ser o filtro da reputação, é um filtro da responsabilidade daquilo que estamos a dizer, e daquilo que estamos a dizer, sabermos que várias pessoas vão ouvir, e essa ser uma séria preocupação maior de trazer uma verdade e uma consequência
para aquelas pessoas que ouvem e daquilo que das pessoas que nós falamos e que nós representamos, mais do que essa representação, ou seja, do que essa reputação, ou seja, é a comida da tasca ser boa, mais do que ter a reputação do que ser apresentável, exatamente. A gente, reputação eu acho é também sempre é porque nós reflexo. Reputação é sempre consequência. Ela nunca pode ser o seu principal pensamento. Ela tem que ser sempre, ela é sempre consequência do que você faz. Então é esse o caminho. Ela nunca é uma meta em si, sabe? Eu vou achar aquela reputação e vou viver daquela reputação. Até porque as expectativas das pessoas mudam ao longo do tempo. Pois. Então, não adianta você ter um norte de reputação e achar que aquele é o caminho, se as expectativas mudam assim. Nós mudamos, né? Tipo, o que eu achava que era 10 anos atrás, hoje em dia eu sou outra. Pode ser bem pior, mas eu sou outra. Então, reputação é exatamente isso, é o reflexo das suas ações, de como o que você faz de verdade. Essa é a sua reputação verdadeira. Não, até porque O resto tudo é maquiagem, gente. O resto tudo é batom que a gente passa. ainda bem, às vezes que há batom para passar. Não. Principalmente corretor de olheiras. Corretor de olheiras é que é vida em si. Bem, mas adiante. Mudando rapidamente de tema. Ainda dentro desta ideia da reputação, eu agora estava, não sei porque é que me lembrei disto, mas lembrei-me disto. Estava a pensar da Madonna dos anos, já não sei se são dos anos 80, são dos anos 90, que ela diz, não interessa se falem bem, falem mal, o que interessa é que falem. E será que nós ainda estamos nesse ponto, ou que já voltámos a esse ponto? Não, temos ali um não. Tati, estás a dizer que não. Conta-nos tudo. Eu acho que não vale mais eu falar mal. Se eu falar mal é maior do que eu falar bem, você fica com uma reputação negativa. Poxa, e assim, Então, você constrói a imagem toda, né? Você constrói a imagem toda, mas faz isso aqui de errado e você destrói toda uma história que tem feito atrás, ou não? Mas ou mais ou menos. Sim, isso é rapidinho para destruir e leva um tempão para voltar, tá? Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo clássico, que era a Petrobras. A Petrobras, antes do escândalo da Lava Jato, era a única empresa brasileira na lista das 100 empresas de maior reputação do mundo, e ela foi para 40º, 70º lugar depois, assim. Ela caiu absurdamente, então... Mas isso também, então, talvez que nós, enquanto público, estamos mais atentos uma vez mais àquilo onde nós estamos a aplicar o nosso investimento, o nosso dinheiro, não é? Porque a certa altura já faz diferença. Recentemente estavam a circular nas redes sociais uma lista de grupos de empresas que eram grandes financiadores das campanhas do Trump. E, de facto, ao ver aquilo e perceber que estão ali marcas que são marcas muito utilizadas no cotidiano, pelo menos em Portugal, dá de facto que pensar, porque o dinheiro felizmente ou infelizmente não interessa, não é isso que está em causa, mas é a nossa moeda de troca, mais imediata ou mais democrática, porque toda a gente se rege de alguma maneira, ainda que seja por estrelinhas ou bitcoins ou seja lá o que for, de alguma maneira é valor, é o dinheiro. E de facto, face a estas coisas, isto prova-nos que nós temos um papel a desempenhar no meio disto tudo. Lá está, a reputação. Uma empresa, e eu faço isso profissionalmente, é daquelas coisas que nós podemos contar a história mais maravilhosa, ou a empresa em si pode se apresentar da forma mais incrível e inacreditável, mas de facto se aquilo não cola, se as pessoas não aderirem, e há muitas cambiantes e há muitas fórmulas das pessoas aderirem ou não aderirem, há muitos elementos a considerar, mas de facto se as pessoas não aderirem, elas podem arruinar todo aquele trabalho. E isto é uma coisa de que o consumidor, de uma forma geral, e quando falo de todos nós e de consumo de qualquer coisa, devia ter em mente que tem muito mais poder de decisão daquilo que se passa lá fora, que nós atiramos sempre para o outro lado, quando é uma coisa da qual nós fazemos parte. Temos muito mais a dizer sobre isso e podemos fazer muito mais do que aquilo que à partida se acha, eu creio. Acabou-se o meu momento de ativismo. Eu adoro o pessoal diz, lá fora faz isso, lá fora terra, né? Só tem uma. Lá fora onde, filho? É aqui mesmo.
Não tem outro sítio, só tem aqui, É verdade. né? Lá fora não, é aqui. Mas olha, já que aproveitando que estamos a falar internacionalmente hoje, eu queria falar do fado, bicha, da reputação do fado para vocês. Vocês já foram para o Brasil, como é que foram recebidos isso do fado e o bicha? E teve uma conotação pesada em algum momento? Assim, estão estragando a música esses rapazes. Eu queria só referir muito brevemente, enfim, o máximo que eu consiga, porque eu falo assim de uma forma paulatina. A pergunta que tu fizeste, Cláudia, que estava relacionada com a frase da Madonna, eu acho que entendo o que a Tati diz e concordo, mas acho que paralelamente, possivelmente desde o início do milénio, acho que acho que, por exemplo, um mecanismo muito óbvio disto que eu vou falar são os reality shows. As pessoas que participam nos reality shows e que são trazidas para uma plataforma de disseminação, não é? De cultura, porque está na televisão, e que não são escolhidas, não só não são escolhidas por como aquilo que elas aportam para essa plataforma não é Valor positivo. um valor artístico, positivo ou negativo, não vou entrar sequer numa valoração, mas não trazem um valor artístico, não trazem um valor discursivo, um valor político ou um valor de interventivo, trazem por isso simplesmente aquilo que são com as suas características. E eu acho que isso essa realidade acaba por simbolizar de certa forma aquilo que eu analiso na sociedade como talvez sendo mais verdadeira essa frase da Madonna hoje em dia do que quando ela a disse. Como? Não, como ela proferiu, desculpa, estava só a seguir o teu raciocínio. Sim. E acho que muitas dessas realidades, que também são efêmeras, não é? Sabemos que são efêmeras e que têm o seu tempo de vida relativamente curto. Mas, de certa forma, aquilo que isso vem exemplificar e representar até de uma forma simbólica é o valor da exposição em si. O valor de... Isso que a Madonna dizia, né? O valor de eu ser vista, o valor de ser falada. E posso ser falada por coisas boas, posso ser falada por coisas más, mas isso acaba por trazer dividendos, e nós sabemos que as pessoas saem dos reality shows e durante algum tempo, não sei também, fazem aparições e são pagas por essas aparições, vão às discotecas e são pagas para ir às discotecas apenas para serem vistas. Elas não vão falar ao microfone, elas não vão cantar, elas estão ali, a presença delas, com a reputação que elas trazem. Como? Pagam a presença. Sim. Que é baseada na reputação que elas trazem, não do trabalho delas e não do valor acrescentado que trazem para a sociedade, pelo menos no que eu entendo como valor acrescentado, embora isso seja um preconceito, obviamente, mas baseada naquilo que elas fizeram as pessoas falar, naquilo que elas fizeram as pessoas ver de si próprias, e isso ganha um valor independente, um valor por si só. E eu acho isso também curioso de refletir, e acho que também é interessante pensar na noção de reputação através dessa lente. Mas falando sobre Fado Bicha no Brasil e dessa forma, o João vai responder. Eu acho que em relação à reputação do Fado Bicha, assim, deixa para o lado. Mesmo a própria reputação tem várias, como a Tati tinha dito, tem várias facetas, e eu acho que a reputação do fado, só, sem ser Fado Bicha, no Brasil ou, por exemplo, na Europa, é completamente diferente. Ou em vários países, cada país tem uma reputação, o fado tem uma reputação diferente. E mesmo dentro de Portugal, dependendo da zona de Portugal, o fado próprio, que é a mesma coisa, tem reputação diferente, não é? E as pessoas veem de formas diferentes e atribuem um valor diferente. No Brasil, especificamente, nós sentimos que as pessoas não se ligavam de uma forma, historicamente, ou de uma forma comum, como a testemunho da Tati, não se ligavam com o fado, porque tinham esta ideia de que o fado era uma coisa muito triste, muito parada, com pouco conteúdo lírico, sempre com o mesmo conteúdo lírico, e ritmicamente era uma coisa muito limitada, não é? Então, em várias perspectivas, o fado era uma coisa muito limitada. E anacrónica. E anacrónica, sim, que não é do nosso tempo, não fala sobre as nossas histórias. Mas ainda assim
só para complementar, eu fiquei surpreendida ao longo do tempo, desde que começámos a fazer o Fado Bicha e a comunidade brasileira em Lisboa e até pessoas brasileiras que moram no Brasil, foram desde o início parte da reação muito positiva e muito apoiante àquilo que nós fazemos, e eu fiquei muito surpreendida desde o início em perceber que havia pessoas brasileiras em Portugal e muitas no Brasil que nos diziam: eu adoro fado, eu ouço fado, eu conheço a Amália, conheço esta fadista, conheço aquela. Portanto, apesar de, talvez, de maneira geral, se poder dizer que não, daquilo que nós podemos entender, as pessoas não têm assim uma ligação muito forte ao fado, mas ainda assim há muitas pessoas que pontualmente têm Sim. essa ligação ao fado. E outros muitos casos foi pessoas que não se ligavam com o fado, mas que se passaram a ligar Sim. com o fado de bicha por vir trazer essa... Até aqui, em Portugal. Em Portugal, sim, essa atualidade ou essas novas narrativas que fazem parte dos nossos dias e não são coisas do Não passado. fazem parte dos nossos dias, só. Também fizeram, sim. Não diga a idade dele. Elas não são modernas. Elas não são modernas nem são contemporâneas, são tão modernas e contemporâneas quanto todas as outras, né? Sim. O que é talvez moderno é a possibilidade de nós podermos cantar o amor entre duas mulheres sem irmos para a cadeia, sem possivelmente ou com muita probabilidade de sermos espancados na rua quando saímos do bar, sem sermos internados num hospital psiquiátrico, sem sermos submetidos a lobotomias para curar a nossa homossexualidade. Portanto, isso é contemporâneo, felizmente, e temos de lutar todos os dias porque continua a ser contemporâneo cada dia, porque não são dados adquiridos. Mas o facto de nós sermos bichas e destas histórias existirem, destas pessoas existirem, isso não é a contemporaneidade, né? Isso é sim. transversal. Sim. Claro, e eu perguntei isso a brincar, obviamente, e eu tinha certeza que tinham sido bem recebidos. É pela reputação dos dois países, como é tão diferente. A visão que as pessoas têm de Portugal e a visão que tem dos brasileiros, a reputação de cada país. Eu nem acho que o reality show se configura a reputação aquelas pessoas. Por quê? Porque a reputação daquelas pessoas continua ruim. Elas não criam uma reputação positiva. Elas são alçadas a um ponto de visibilidade por uma representação do homem comum, da pessoa comum, que é quem assiste a TV. Mas a reputação em si dos programas dos reality shows todos, qual é a reputação o que se fala dos reality shows? São programas que eles só estão em busca de audiência, eles dificilmente promovem alguma mudança, agora que eles estão tentando colocar narrativas mais conscientes nos programas de reality show, mas por muito tempo eles tiveram uma reputação ruim. Eles foram programas que eram só caça-níquel, eles estavam lá só em busca realmente de pontos de audiência, mas não necessariamente formando reputação de ninguém. É só mesmo você se espelhar naquela pessoa e pronto. Exatamente, você se reconhecer na TV, você reconhecer uma vida normal na TV, uma pessoa, enfim, é um pouco o bolsonarismo aqui. Por que a galera vota em Bolsonaro? Porque se reconhece em Bolsonaro falando daquelas loucuras que ele fala. Isso não quer dizer que Bolsonaro tem uma boa reputação. Pelo contrário, a reputação dele internacionalmente falando é péssima. Então, reputação vamos separar, né? Ele foi alçado a uma fama, ele teve uma exposição. E aí, quando a gente fala da reputação de fale bem ou fale mal, e que eu falo que a Madonna lá e tal, hoje não se aplica mais, é porque quando você vai colocar dinheiro de verdade na sua compra, se você vai lá no marketplace qualquer da internet, você vai comprar um produto, se tiver um monte de review de pessoas falando que aquele produto é ruim, você não vai comprar. Sim. Então, depende muito do contexto, depende muito da situação, depende muito de quem está falando mal de você. O Chico Buarque falou outro dia que se o Bolsonaro elogiasse ele, aquilo seria um insulto. Pois. Né? Depende então, do ponto de quem vista. está validando, depende do ponto de vista. A reputação é muito complexa, ela tem muitas tramas ali por dentro. Você ter uma exposição não necessariamente faz de você uma pessoa de boa reputação. Mas, enfim, vamos voltar lá na conversa. Claro. A gente está falando sobre o fado e Portugal e o Brasil e essa diferença entre os países. Eu acho que, na realidade, esta diferença tem a ver com aquilo que a Ju estava a dizer, com as ditas reputações, que são os elementos culturais
estereotipados que nós associamos a um país ou outro. Nós temos o Portugal cinzento, a Europa cinzenta e toda muito racional ou passional, nem sei, mas uma coisa mais fechada, mais martirizada. E depois tens o Brasil, que é a explosão de cor. E tem a reputação das mulheres. Eu tinha esquecido desse tema, que é importante. A reputação da mulher brasileira no mundo, que dava para 3, 4 episódios do absurdo. E que... Eu tenho uma coisa interessante sobre reputação de mulher, Brasil e Portugal e tal. Quando eu morei na Inglaterra, uma vez eu estava num pub e eu passei por uma situação muito constrangedora, que um rapaz veio falar comigo e tal, e aí eu falei que eu era brasileira, e ele começou a gritar no pub para os amigos: "Come on, guys! They are Brazilian!" Eu e minhas 2 amigas brasileiras, eles começaram a gritar lá e eu fiquei muito constrangida com aquilo, sabe? Eu digo, como por assim? que você está falando isso? Aí ele respondeu assim: "Don't you know, Brazilian women are famous for being hot." Aí eu respondi para ele: "Ora, Maria amada, disse Brazilian." Sim, na hora eu só soube xingar o rapaz e tal, mas aquilo me deixou tão insegura que eu passei a dizer que eu era portuguesa em outras situações. Por quê? Eu passaria por uma portuguesa facilmente, e as pessoas não sabiam a precisava se diferença de justificar. sotaque. Sim. Não precisava me justificar. As pessoas, quando viam meu sotaque, sabiam que eu não era, obviamente, inglesa, de onde eu sou de Portugal. E depois que eu passei a dizer para pessoas desconhecidas que eu era de Portugal, nunca mais eu ouvi piadinha desse jeito. Pois, Então foi um escudo que eu usei. eu tenho assim, eu tenho essa cara de mulata, tipo exportação, né? Eu não tenho como dizer, é verdade. Eu não tenho, é difícil dizer, você é o quê? Sou portuguesa? Eu sou. Minha nacionalidade mas eu tenho cara de mulata. Então, eu cheguei a não falar em alguns sítios para não perceberem o meu sotaque, que isso é constrangedor e que você tem que lutar. Isso entra um bocado de preconceito e tudo mais das pessoas, mas na reputação que nós ainda tivemos que brigar. As coisas agora mudaram, mas ainda existe, e eu vi, nessa pesquisa desse episódio, eu vi muita coisa. Quando eu falava de reputação no Brasil, um dos pontos mais falados era da mulher. Sim, mas na realidade, no meio disto tudo, há uma coisa que é sempre necessário salvaguardar, que é a ideia de diversidade, que é isso que se pretende, direitos iguais para todos. É o que queremos para tudo. Isso exatamente, é claro. Direito de oportunidade igual e tudo mais. Tudo o resto, vamos ser todos diferentes, cada um com as suas especificidades. Claro. É isso que adiciona valor às coisas. Claro, eu vejo sempre a coisa na perspectiva de mesmo dentro destes estereótipos, a coisa mais se eu quiser pensar numa imagem, Portugal-Brasil, é Portugal uma coisa mais cinzenta, pronto, agora já está no azul, e depois tens o Brasil que é glitter, vermelho, tudo assim, e está tudo certo, e está tudo bem, mas de facto são se calhar aquilo que funciona cá não funciona aí, mas a ideia é esta, a ideia é começarmos a encontrar um lugar de fala em que se reconhecem muito mais afinidades do que diferenças. Porque... Claro que sim. Foi só mesmo uma parte para falar disso que eu achei importante citar no final da conversa. Não deixa de ficar uma coisa a pensar. Fica registrado aqui no absurdo, que eu acho importante sim. E olha, temos 3 minutos e 18. Falamos imenso de pessoas, de empresas, desde o fado, da mulher brasileira, e eu gostei muito da conversa, queria falar muito mais, mas nós não temos muito mais tempo. E obrigada, e vamos trocando agora mensagens para falarmos mais, e espero que o tema tenha feito vocês pensarem um bocado mais. Tati já pensa nisso diariamente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigado. Vamos pôr, quando fizermos a comunicação, vamos pôr os vossos contactos, as vossas páginas de Instagram e Facebook e essas coisas todas, porque tenho a certeza que isto, quem ouvir vai ficar interessado, quem não conhecer, que é quase ninguém, mas pronto, vai ficar interessado em saber mais de vocês todos, e portanto isto também é o nosso pequeníssimo contributo
para as boas coisas, para os bons projetos, para as boas práticas ganharem ainda mais reputação. Para a nossa reputação. Exatamente. E se alguma vez passarem o absurdo para versões ao vivo, lembrem-se, nós também seria um prazer conhecer-vos pessoalmente, Claro. e podermos falar sem interrupções de internet e com proximidade e com abraços. Claro. E abraços e beijos, claro, mais brevemente possível, esperamos. Nós começámos dessa forma, o programa começou por ser isso, 4 pessoas sentadas em sítios diversos a falar. Entretanto, nestas novas circunstâncias, resolvemos adaptar desta forma. Mas estamos aqui já a pensar, não, quando for possível, é fazer uma super festa, convidar todas as pessoas com as quais já falámos, para convivermos todos ao mesmo tempo. Adoro, e assim, adoro. manipular a coisa. E se estivessem no Brasil, ainda melhor. E que Tati venha. Por favor, com uma apresentação dos meninos, né? Com uma apresentação deles, Claro. por favor, cheia de glitter. Eu não tenho nem roupa para ir para uma apresentação com vocês, gente. Olha, um beijo que tá a terminar. Um beijo, Tati. Sim, obrigado, foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigado.